5. Louvado seja Deus. Eu espero que você abra a palavra de Deus. Marcos, capítulo número 5. Louvado seja Deus. Logo após a mensagem, quero estar orando pela nossa igreja, amém? Glória a Deus. Depois de terminar a salinha, os irmãos já vêm, tá? Vai estar orando aqui com todos. Gostaria que alguém pegasse uma água, deixar aqui no altar, amém? Uma garrafinha, pode ser uma garrafa de água, se você tiver aí, no seu carro ou aí mesmo. Coloque água e traga aqui, só uma garrafa que eu preciso. E após o culto, após a mensagem, a gente vai estar consagrando essa água, está orando por cura e libertação. Quem está precisando de cura aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem alguém que precisa ser curado aqui nessa noite? Tem alguém que está sentindo alguma dor? Ninguém está sentindo dor? Amém? Pega uma água, consagrar essa água, pôs a mensagem, amém? Para que todos venham receber essa cura em nome de Jesus. Você crê que Deus ainda cura? Crê que Jesus cura ainda? Amém? Todos encontraram Marcos capítulo número 5? Amém? Irmãos, vamos acompanhar essa leitura, que é de grande importância. Eu creio que Deus venha falar conosco por intermédio de sua palavra. Vamos ler aqui o texto, Marcos capítulo número 5, verso 1. Vamos ler aqui em nome de Jesus. Vai dizer assim a palavra de Deus: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito, e qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitos em, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar ou amarrar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e fez o quê? E o adorou. Amém? Só até aqui por enquanto. Coloque a mão sobre a tua palavra. Feche os seus olhos. Vamos ler e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos com a mão na palavra. Senhor e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, derrame a tua presença sobre nós nessa noite. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade, ó Deus, de operar sobre este lugar. A casa é tua, o povo é teu. Que não venha ser eu que venha ministrar a tua palavra, mas sim o teu Espírito. Porque aonde há o Espírito Santo, aí a liberdade, aí a libertação, aí a cura, aí a renovo. Que em nome de Jesus, nesta hora eu te peço, renova cada irmão e a cada irmã. Nos liberta das prisões, dos grilhões, das cadeias que o inimigo tenta nos colocar, e que em nome de Jesus, Pai, através do nome de Jesus, venha ter cura, venha ter renovo e venha ter uma transformação em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda amada igreja, tome o seu assento. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos entender aqui o texto. Quero que a igreja preste muita atenção aqui em mim, o que Deus vai falar conosco por intermédio de sua palavra. A Bíblia vai dizer, Marcos capítulo número 5, vai trazer uma história. Pode deixar aí. Deus ainda usa alguém, né? Vai estar
está aí, eu daqui a pouquinho não está orando. A Bíblia vai dizer, vai trazer uma história. Preste atenção nos detalhes dessa história. A Bíblia vai dizer aqui no texto que havia um homem com espírito imundo. Não é isso que está dizendo o texto? Existem pessoas que precisam de uma libertação lá fora. Existem pessoas que estão com esse espírito imundo na sua vida, no seu coração. Existem pessoas que estão precisando de um milagre. E Deus vai nos usar para chegar a essas pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus ele fala o quê? Ir de pregar o quê? Ir de pregar o quê? O Evangelho não é dom, é ordenança. Diga, o Evangelho não é um dom, é uma ordenança. Porque Jesus falou assim: ide a todo mundo e pregai. E Jesus está falando para nós. Quem é discípulo de Jesus aqui? Você tem por obrigação pregar o Evangelho. Vou falar mais uma vez que você ainda não entendeu. Você tem por obrigação pregar o Evangelho. Não precisa de dom, você tem que pregar. Pregar o Evangelho não é só subir aqui no altar, é só ter um microfone para a sua voz ser ampliada e pregar a palavra. E Jesus vai te levar para certos lugares, porque existem pessoas com espírito imundo, precisando de cura, de libertação, e através da palavra de Deus, essas pessoas serão libertas. Deus nos enviará a essas pessoas. O seu trabalho, a sua empresa, no local onde você está, vai ter alguém lá perturbado, vai ter alguém lá confuso, e a palavra vai trazer libertação para essa pessoa. A palavra de Deus é a única coisa que liberta, é a palavra que vem do céu. E Deus falou isso de pregar o Evangelho. Nós temos que honrar isso. Foi a última ordenança que Deus, que Jesus falou antes de subir ao Pai. Antes de Jesus subir, ele falou: vai e prega o Evangelho. Foi a última palavra de Cristo, a última ordenança de Cristo Jesus, antes de ele subir aos céus. E a Bíblia vai dizer que existia um homem com esse espírito imundo, a qual, versículo 3, a qual a sua morada era onde? Sepulcro. Sepulcro é um lugar bom ou um lugar ruim? O que significa sepulcro? Quando você escuta sepulcro, o que você pensa? Sepulcro significa túmulo. Sepulcro significa morte. Diga sepulcro. Diga bem alto: sepulcro é morte, é túmulo. A Bíblia vai dizer que esse homem morava aonde? O que o diabo quer para nós? Que nós moramos em sepulcros. Aquele homem estava tomado de espírito quê? Imundo. Aquele homem estava tomado de espírito imundo. E a Bíblia vai dizer, olha os detalhes, irmão. Olha a revelação da palavra. Ele morava no sepulcro. O diabo quer que nós moramos em sepulcro. O diabo quer trazer morte para nós. O diabo quer trazer destruição para as nossas vidas, nos nossos lares. Eu estive em São Paulo a trabalho, eu mais a pastora, nós viajamos. Ficamos até 2 cultos, né? Sem estar aqui. Os irmãos lembram dessa data, dessa viagem? Irmãos, e Deus não nos leva em lugares à toa. Deus sempre vai te levar, seja para passeio, seja para onde você for. Deus vai te levar, às vezes não só para pregar a palavra, mas para ver cenários, ver outros cenários. E quando nós chegamos lá, São Paulo é uma cidade muito grande, muito movimentada, é uma cidade que o pessoal fala que é cidade que não dorme, né? Cidade que sempre está dia e noite, fluxo de pessoas muito alto, comércio funcionando 24 horas. Bom, mas é uma cidade aparentemente bonita, mas quando você entra na cidade, você vê como aquela cidade é destruída. Quando eu estava lendo essa palavra, a questão do sepulcro, sua morada era no sepulcro, eu vi nós passamos por alguns locais, a gente não conhecia lá, e a gente estava andando de Uber, e quando a gente passou por algum determinado local, eu vi como se fosse uma cidade, é uma rua do lado de cá, várias pessoas. Já viu aquela série The Walking Dead? Já viu série de zumbi? Alguém que já viu uma série, filme? Como parecia uma cidade zumbi. As pessoas semi-nuas, as pessoas
o lado de cá todo tomado, pessoas dormindo no chão, pessoas dormindo assim nas calçadas, homens, mulheres deitados, dormindo. Irmão, você vê a destruição. Aí eu perguntei ao motorista, falei, o que é aquilo ali? Porque, irmão, era feio. Aí ele falou assim, não, isso aqui é um pequeno local da Cracolândia. Essas pessoas ali estão tomadas por vício, por drogas, por bebidas, são pessoas com vidas e lares destruídos. Aí quando eu olhei para aquelas pessoas, não era muita gente, era como se fosse essa rua aqui descendo, o lado de lá tomado de pessoas. Quando eu olhei para aquelas pessoas, o Espírito Santo falou, está vendo? É isso aí que o diabo quer, fazer você mendigar, fazer você arrastar, destruir, roubar aquilo que o Espírito Santo entrega para você. O diabo quer tomar. Aquele homem vivia onde? Sepulcro. Não havia sepulcro ali. Pessoas tomadas por vício, tomadas pela droga. O vício ele nos aprisiona. O vício ele nos faz dependentes daquilo. Você já percebeu? Preste atenção nisso aqui. Você já percebeu que todo vício, sabe o que o vício faz? Ele destrói o quê? O que ele destrói? Vou te dar uma dica. A Bíblia diz que nós somos templo e morada de quem? Somos templo e morada de quem? Todo vício, o que ele faz? Ele destrói o quê? Ele destrói a morada. A morada de quem? A Bíblia vai dizer que a vida que Deus nos dá, o corpo que Deus nos dá não é nosso, pertence a quem? A Deus. Quando todo vício, preste atenção, você sabe, todo vício ele prejudica o seu corpo, sim ou não? Todo vício prejudica o nosso, e o seu corpo é o quê? É sagrado. Paulo fala, aquele que destruiu o corpo de Deus, que é você, que é o Espírito Santo, Deus vai fazer o quê? Destruirá. O diabo tenta destruir tudo aquilo que Deus criou. O diabo tenta destruir tudo aquilo que Deus formou, toda a perfeição de Deus. O teu corpo é perfeição de Deus. O teu corpo foi Deus que criou, Deus formou. Você não nasceu à toa. Você não nasceu para ser mais um. Davi vai escrever de Salmo. Antes de eu nascer, Deus já estava escrevendo a minha história. Antes de eu nascer, Deus já estava escrevendo todos os meus passos. Todos os meus passos foram guiados por Deus. Tem pessoas que acham que nasceu de uma tragédia, de um erro, de uma mãe, do pai. Não, você não nasceu para ser errado, você nasceu para dar certo. Só que o diabo coloca isso na sua mente. O homem, aquele homem que estava com o espírito imundo, vivia onde? Sepulcro. Ele vivia atormentado, ele vivia sem paz, ele vivia sem alegria. É isso que o diabo quer destruir, fazer você depender de outras pessoas, fazer você arrastar, fazer você mendigar. É isso que o vício traz para você. O diabo nos escraviza, enquanto Deus nos traz a libertação, enquanto Deus nos traz a vida eterna, enquanto Deus nos torna livres para sermos verdadeiros adoradores. Deus nos dá uma liberdade. Deus nos dá aquilo que é mais, sabe o que é o mais precioso? Chama livre-arbítrio. O diabo nos dá o livre-arbítrio. Igreja, o diabo nos dá o livre-arbítrio de escolher. O diabo nos dá a opção. O mundo vai passar. João vai escrever: tudo no mundo passa. Vou dizer mais uma vez: João vai escrever: tudo no mundo passa, mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Tudo que o diabo coloca na nossa mão vai passar, vai ser rápido, mas tudo que Deus coloca na tua mão vai durar para sempre. Olha a diferença. E a Bíblia vai dizer: porque tendo muitas vezes, vai dizer que muitas vezes, versículo 4, com grilhões e cadeias, as quais foram em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Amansar ou chegar perto. Imagina a vida daquele homem. Imagina a vida de um homem que é perturbado.
Imagina a vida de um homem que é cheio de espírito imundo. Ele é preso, ele é acorrentado. Ninguém pode chegar perto. Ninguém consegue chegar perto daquela pessoa. Aquela pessoa é amarga, é dura de coração. Aquela pessoa não consegue ajudar ninguém, ela não olha para ninguém, ela só pensa nela. Quando você vê alguém pensando só nela, alguma coisa está errada. Porque Deus, Ele quer o quê? Ajudar. E o diabo, pastor, separa. Certa vez o texto da Escritura vai dizer que tinha alguns homens pregando o Evangelho. Preste atenção nisso. Tinha alguns homens fazendo o quê? Tinha alguns homens fazendo o quê? Quero que você veja lá dentro. Pregando o Evangelho. Se tiver dois aqui ouvindo, se tiver dois aqui, Jesus, para ser liberto, amém. Se tiver dois ou três aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, amém. Porque nem todos vão ouvir e receber a palavra do Senhor. Tinham certos homens, certas pessoas pregando o Evangelho. Isso está na Bíblia. Aí os discípulos chegaram. Preste atenção, os discípulos eram quantos? Quantos discípulos eram? Quantos discípulos falam bem alto? Ah, tá, eu estou bem surdo, não estou ouvindo. Quantos discípulos eram? Está sendo gravado. Estou saindo da live. O pastor vai ser conhecido. Amém? Eram quantos discípulos? 12. Os discípulos viram pessoas pregando a palavra. Aí os discípulos chegaram até quem? Diga, Jesus. Os discípulos chegaram até Jesus. Vou colocar para falar de novo. O varão aqui é Jesus. Eu falo, acreditando em Jesus. Olha que responsabilidade. E os discípulos chegaram, mestre. Aí Jesus falou assim: o que é? Jesus já sabia. Os discípulos chegaram, mestre, tem pessoas pregando a tua palavra, tem pessoas pregando o teu Evangelho. Aí Jesus, com aquela calma, aquela sabedoria que só ele sabe, né? Aquela mansidão de Jesus. Jesus olha para os discípulos e fala o quê? Aí ele vem para os discípulos: que tem eles pregar a palavra? Aí Jesus fala assim: como assim, mestre? Nós que somos seus discípulos. Quando os discípulos chegaram para Jesus, eles queriam o quê? Ser reconhecidos. Nós somos seus discípulos. Agora, qualquer um pode pregar o Evangelho, qualquer um pode pregar a palavra. Não, tem que ser nós. Nós somos maiores. Olha a visão do discípulo. Aí Jesus sabia, Jesus sabe o coração, a intenção do coração. Jesus, você deixa de pregar o Evangelho. Aí ele falou assim: Jesus, mas por que eles podem pregar o Evangelho? E Jesus fala assim: aquela calma. Jesus vai dizer assim: ó, aquele que comigo não ajunta, espalha. Quanto mais pessoas pregarem o Evangelho, melhor. Quanto mais pessoas saberem meu nome, melhor. Quanto mais pessoas saberem os meus feitos, melhor. O que ele está falando? Ó, qualquer pessoa pode pregar o Evangelho. Qualquer pessoa pode ser meu discípulo. Basta seguir aquilo que eu estou falando. Basta ouvir e praticar. Porque muitos ouvem, mas não praticam. Muitos fazem curso, mas não executam. O que adianta fazer o curso e não executar? Você pode fazer um curso de médico, você pode fazer um curso de engenheiro, você pode fazer um curso de eletricista, mas se você fizer um curso na executação, não é eletricista, você tem que ter obras. O que é obras? O que você faz? Preste atenção. Diz você que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não ajuntar com Cristo vai o quê? Por que você acha que tem gente que vem na igreja e vai embora? Você acha que está juntando ou espalhando? Sabe por quê? Eu vou te falar a resposta. Porque veio e recebeu o milagre, não quer o dono do milagre. Você viu quanto a igreja está? A Bíblia vai dizer que o caminho é o quê? E apertado. Muitos vão ouvir a palavra, mas muitos vão sair da palavra. Uns vão receber, outros vai vir porque quer alguma coisa, mas poucos irão vir por causa de Jesus. Poucos vão perseverar, poucos vão permanecer. A Bíblia vai dizer que ninguém conseguia chegar naquele homem. Só que, olha o versículo número 5. Olha aí. Olha a Bíblia, vamos para a Bíblia. Versículo número 5. E andava sempre de dia e clamando pelos sepulcros, ferindo-se com quê?
dizer que ele andava de dia e aquele homem dormia. Aquele homem dormia. Quando você dorme, você faz o quê? Faz o quê? Quando você dorme, faz o quê? O diabo quer que nós descansamos? Olha o que Jesus está falando. O diabo não dá descanso para nós. Aquele homem andava de quê? De dia e ele não dormia, ele não descansava. Enquanto nós dormimos e descansamos no Senhor. Sabe o que Davi fala? Davi tinha uma batalha para enfrentar amanhã. Tem gente que às vezes tem um anúncio de, às vezes a pessoa está precisando de trabalhar e amanhã tem uma entrevista. E aquela pessoa não dorme. Por causa do quê? Ansiedade, né? Por causa do quê? Quem é ansioso aqui? Que às vezes tem que resolver algum problema amanhã, às vezes não consegue dormir. Levanta a mão e pastor, eu estou te vendo. Levanta a mão. Jesus está vendo. Relaxa comigo. Tem pessoas que é ansiosas. Tem alguma coisa para resolver amanhã, não dorme. Aí não dorme, não descansa. Porque quando você dorme, preste atenção, quando você dorme, seu corpo descansa, sua mente descansa. Deus quer dar descanso para nós. Nem tudo é atividade, não. Nem tudo é loucura, não. Tem coisa que nós temos que descansar. Davi tinha uma guerra para enfrentar amanhã. Sabe o que Davi fazia? Pergunte por quê. Alguém aqui quer saber? Pergunta por que Davi não dormia. Por que Davi tinha? O que Davi fazia? Pergunta. Dormia. O que Davi fazia? Você dorme, pai? Mas tem que resolver uma hora, fazer um negócio, vai dormir, só vai descansar. Mas antes, hoje só dorme, mas antes eu dormia? Não, né? Eu sei que vai lá ansioso. Sou ansioso demais. Demais, né? Mas ele aprendeu, não aprendeu? Vai resolver lá, não dormir, vai resolver não descansar, vai resolver alguma coisa? Vai resolver nada. Você vai prejudicar o quê? Seu corpo, sua mente. O homem não dormia de dia nem de noite, ele andava. Davi dormia. Pastor, mas como assim? Davi tinha que enfrentar uma guerra, podia morrer amanhã, podia. Mas a Bíblia diz, Davi falava assim: eu durmo e logo pego no sono, porque meu descanso está no Senhor. Meu descanso está onde? Por que você vai preocupar? Você vai perder seu sono, você vai perder seu descanso, você não vai repousar sua mente. Descansa no Senhor. Tem gente que está dormindo, tem gente que está com ansiedade, tem gente que está preocupada, mas Deus está falando: descansa no Senhor, porque o que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que eu posso fazer, pastor, eu vou lá e faço. Mas aquilo que é impossível, quem pode fazer por mim? Só Deus. Por isso que é impossível. E se fosse possível, eu vou lá e faço. Tem coisa, tem gente que está achando que pode fazer o impossível, mas não pode, é só Deus. A Bíblia vai dizer que ele fazia o quê? Ele se feria com pedras. Que diabo quer? No seio. Ferir o nosso corpo. Você sabia? Olha, preste atenção. Tudo que esse homem fazia, ele prejudicava o quê? Ele prejudicava o quê? O corpo. Eu já vi várias pregações sobre isso, mas ninguém falou isso. Ele prejudicava o quê? Fala bem alto para todo mundo ouvir. Ele prejudicava o quê? Corpo. Por que ele prejudicava só o corpo? Porque o corpo era dele? O corpo era de quem? Pastor, mas o irmão está demoniado. Pastor, mas eu vi um amigo meu que ele bebeu de cair no chão. Pastor, mas tem um parente meu que ele está nas drogas, ele está na bagunça, ele está na prostituição, ele está fazendo um monte de coisa errada, mas o corpo não é dele. O diabo está prejudicando o corpo dele, mas o corpo não é dele. O diabo está tentando ferir aquilo que Deus criou. Preste atenção. Se você estudar a Bíblia, se você ler a Bíblia, o diabo queria ser o quê? O diabo queria ser o quê? Fala bem alto, o diabo queria ser quem? Diga: Deus.
No livro de Isaías ele fala que subirei aos céus e serei semelhante a quem? Serei semelhante ao Altíssimo. Não é isso? Aí eu já vi muita gente falando assim: não, já queria ser igual a Jesus. O livro de Isaías está falando Jesus ou Altíssimo? O livro de Isaías está falando Jesus ou Altíssimo? Desde o princípio Jesus já estava, sim ou não? Só que Jesus não é falado muito pouco no Antigo Testamento, só pelos profetas e revelação pelos profetas. Por quê? Deus sabia que Jesus iria salvar o mundo. Jesus sempre ocultava Jesus. Deus sempre ocultava Jesus. Por quê? Porque na hora certa que Jesus ia aparecer. Tem horas, preste atenção, tem horas na nossa vida que a gente tem que ficar escondido. Sabia? Preste atenção, tem momentos na nossa vida que a gente tem que ficar no anonimato. Deus vai revelar na hora certa. Vou falar de novo. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ficar escondido. A gente vai ficar no anonimato. Na hora certa Deus vai revelar e vai mostrar. Porque Deus tem a hora certa de fazer o milagre acontecer. O diabo falou: serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. O diabo queria ser maior do que Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem fez o quê? Corpo. Porque o corpo era templo do Espírito Santo. O diabo está falando aqui, Deus está mostrando aqui na palavra: o inimigo tenta destruir aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço perfeito, o diabo tenta destruir. Porque o corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que quando viu Jesus ao longe, ele correu e fez o quê? Quando ele viu Jesus de longe, o que aquele espírito imundo fez? Ele correu ao encontro e fez o quê? Ele correu ao encontro e fez o quê? Fez o quê lá? Adorou. Agora, vou falar uma polêmica aqui. É difícil de falar uma polêmica, mas não gosto. Sabe que o diabo também adora Jesus? Ele fez o quê? Correu e fez o quê? Deus recebe qualquer adoração? Jesus recebe qualquer adoração? O inimigo fez o quê? Chegou e fez o quê? Tem gente que sobe e adora a Deus de qualquer jeito. Está fazendo igual o diabo. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus. Ele acredita em Deus. Ele já viu Deus, ele estava lá no céu. O diabo sabe o poder de Deus. Ele reconhece Deus por quê? Preste atenção. E quando viu, quando ele viu quem? E a Bíblia vai dizer que no versículo 4: e ninguém podia o quê? Amansar ou chegar. Preste atenção, olha aqui, preste atenção. Ninguém podia o quê? Amansar, ninguém podia chegar perto dele, não podia. A Bíblia diz que alguém podia chegar perto dele. Alguém podia chegar perto dele. Mas quando ele viu Jesus, ele fez o quê? Ele correu. Correu perto ou correu longe de Jesus? Perto. E se prostrou. Ninguém podia chegar perto, pastor, daquele homem. Mas quando ele viu Jesus, ele correu ao seu encontro e o adorou. Preste atenção aqui. O diabo, o Espírito imundo significa o diabo. Quem era o diabo? Queria, sabe o que ele queria fazer? Passar perto de Jesus. Porque o diabo pensou: eu vou chegar a Jesus e vou adorar ele, vai que ele me esquece, vai que ele fica com dó de mim, vai que ele fica com pena de mim e não mandou embora. Sabe o que o diabo pensa? O diabo pensa. Aí tem gente que vai por inimigo, já viu o inimigo manifestar, né? Aí a pessoa fala assim: sai, em nome de Jesus. Com aquela voz calma, tranquila, o diabo vai sair. Se você não falar com autoridade, ele sai. Quando o inimigo manifesta, tem que falar com autoridade. Quando Jesus chega, o diabo fala assim: sabe o que o diabo falou? Pensou? Esse aí é diferente. Esse aí tem algo diferente. Esse aí eu nunca vi. O diabo sente a presença de Jesus. Quando Jesus chegou, quando Jesus apareceu, ninguém podia chegar perto do homem. O diabo correu e adorou.
Tiago fala isso, que até o diabo crê e estremece, mas não segue. Tiago mesmo, se eu não me engano é Tiago, vou pesquisar, mas Tiago fala sobre isso, que até o diabo crê e estremece, mas não segue. Pastor, o diabo conhece a Bíblia? Conhece, pai? O diabo conhece a Bíblia? Mas o diabo acessa ela, as revelações? Não, né? O que você fala aqui na igreja? A Bíblia não é somente um livro que você lê, mas é um livro de quê? É um livro de quê? O que significa um livro de revelação? Só vai acessar aquele que busca a presença de Deus. É igual uma chave. A porta está lá, mas se você não tiver a chave, ela vai abrir. Presta atenção, todo mundo está vendo a porta, não está? Onde o irmão Paulo está ali tem uma porta, não tem? Mas se eu tiver a chave da porta, ela vai abrir. Jesus está falando, todo mundo pode ver a Bíblia, todo mundo pode ler ela, mas acessar ela, só acessa com a chave. Só acessa, só dou permissão para acessar as revelações da palavra aquele que busca o Senhor. Porque é poucos que vai ter as revelações que está na Bíblia. O diabo pode ler a Bíblia, mas não tem a revelação dela. É forte demais ser. O diabo tenta criar Jesus. Tem gente que só que adora, mas não é de coração. Está fazendo igual o diabo. Sabe o que Jesus fala? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está falando com essa palavra? Você pode me adorar, mas se não for de coração, eu não recebo. Tenta subir aqui, fazer bonito, se aparecer, o alegria dourada, a estrela de Davi, mas não foi de coração. Deus vai receber? Porque Jesus, quando o diabo chega até Jesus e adora, o que ele vai responder? Versículo número 7. E clamando com grande voz disse: tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Ele chamou Jesus de quem? Filho de quem? O diabo reconheceu que aquele ali era o Filho de Deus. E os discípulos estavam perto de Jesus, não acreditavam. O diabo reconheceu que aquele era filho de quem? De Deus. Mas os discípulos estavam perto de Jesus, não acreditavam que ele era filho de Deus, porque falava assim: Senhor, mostra-me que tu és o Pai, e basta. E Jesus falou assim: já estão há tanto tempo andando comigo, e até hoje vocês não acreditam que eu sou filho de Deus. Quem falou isso? Os discípulos. Até o diabo reconheceu que Jesus era filho de Deus, e os discípulos que estavam perto de Jesus não reconheciam Jesus como filho de Deus. Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Não é isso que o diabo falou? Ele falou com voz baixa ou com voz alta? A Bíblia vai dizer o quê? Clamando. Clamando é o quê? Falando alto, gritando. Não é isso? Clamor. Uma palavra, clamor. O diabo bradou, falou alto. Porque o diabo pensar em sem falar mais alto que ele. Vou falar de novo. O diabo sai sem falar mais alto que ele. Você tem que ter mais autoridade que ele. E ele só sai com aquele que é maior do que ele. Porque senão ele não sai. Aí a Bíblia vai dizer: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E Jesus estava tranquilo. E Jesus estava sereno. Até aqui então Jesus falou alguma coisa? E Jesus falou alguma coisa até agora? Só estou vendo o diabo falar. Não é isso? Você vê alguma coisa que Jesus falou aí até agora? E Jesus chegou, o diabo correu, adorou e clamou: que tenho eu, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. E Jesus falou alguma coisa? Fala aí, Jesus falou alguma coisa? Você leu aí? Não, né? Sabe por quê? E Jesus não precisava falar nada. Só a presença dele de Pai falava tudo. Tem lugar que você vai chegar, se Deus está falando isso aqui lá. Tem lugar que você vai chegar, você não vai precisar de falar nada. Só de você entrar lá já vai ter libertação. Só de você chegar lá, Jesus já está lá, já entra com você. Só de você chegar às vezes para fazer uma visita, você não precisa falar nada.
escuta, nós aprendemos no curso. Forte, não vai? E nós aprendemos no curso. Não muito falar que Deus vai operar, né? É o pelo muito? Ouvir. E quando você ouve, você tem o quê? Discernimento. Para, vou ler um negócio agora aqui, ó, foi rápido. O Wi-Fi está ligado, né? O negócio aqui está ligado. Deus está falando aqui nessa noite. Tem lugar que você vai chegar e vai precisar de falar nada. Só a presença do Espírito Santo está em você. O diabo já vai sair atormentado. O diabo falou assim: não me atormente. O diabo te falou alguma coisa? Jesus não falou nada. O que Jesus estava falando? Atormentando aquele homem. E Jesus não falou nada. O diabo falou: não me atormentes. Sabe por quê, irmão? Porque quando existe um homem de Deus, uma pessoa de Deus posicionada, quando você entra no local onde o inimigo está, o diabo é atormentado. O diabo que gosta de atormentar se tornou atormentado. Quem gosta de atormentar é o diabo. Quem gosta de falatório é o diabo. Quem gosta de fofoca é o diabo. Quem gosta de falar é o diabo. E Jesus não falou nada, o diabo se sentiu ameaçado. E Jesus não falou nada, o inimigo se sentiu atormentado. Olha a autoridade de Jesus, irmão. Quando eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Aonde eu chego tem diferença. Aonde eu chego tem o brilho do Espírito Santo. Aonde eu chego, aonde eu vou, Deus está comigo. E aonde Deus está, a cura, a renovo e a libertação. Não, aonde eu chegar, eu falo para Deus, aonde eu chegar, eu quero precisar de falar nada. Eu quero ver o Senhor operar. Desde que eu chego para um lugar, eu não recebo algum convite, eu não falo nada. A pessoa fala assim: nossa, foi tão bom a sua presença. Eu não falei nada, fiquei só calado. Foi tão bom você ter vindo. Obrigado por você ter vindo. Eu não falei nada. Aí você vai entender: gente, eu estava lá, o Espírito Santo estava lá com os pais, trouxe uma coisa diferente. Deve para algum lugar você vai, você não fala nada, as pessoas falam: foi tão bom você ter vindo. Foi tão maravilhoso você ter vindo aqui. Nossa, quando você vem é tão bom, você tem uma paz. Alguém já ouviu isso aqui? Quando você vem, você também. É tão bom falar com você, é tão bom te ouvir. Porque você traz alegria, você traz paz, você traz a presença do Altíssimo. E a Bíblia diz, aí versículo número 8: não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito. E Jesus fez entrevista com o diabo. Jesus entrevistou ele e falou assim: qual cidade que você é? Da onde você vem? Jesus falou alguma coisa? Aquele homem estava atormentando Jesus. E Jesus não queria perder tempo. A tua Bíblia tem escrito de vermelho? A minha está, o que significa vermelho? Sangue. São palavras de Cristo. Por que vermelho? O sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer: sai deste homem, espírito. Aqui foi Jesus falando. Irmão, a gente está perdendo tempo. O diabo está falando, você está só ouvindo. Mas tem que chegar uma hora, você tem que falar com o inimigo agora. Aí tem gente que está falando, conversando com o diabo. Mas como assim, né? Você está escutando ele, não está falando nada. E Jesus não perdeu tempo. Jesus não entrevistou. Jesus não falou nada, só falou: sai, espírito imundo. Sai daqui. Para alguém trocar essa roupa. Aí a Bíblia vai dizer: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Quem perguntou isso aqui? Quem perguntou isso aqui? E ele respondeu o quê? Legião é o meu nome, porque somos. Você sabe quanto que é uma legião? Vamos lá? Vamos entender? Quem quer aprender aqui hoje? Legião, uma legião de pessoas, legião de soldados romanos, é teoricamente até 6 mil homens. Até quantos homens? 6 mil. E o mínimo que uma legião tem, o mínimo de pessoas, sabe quanto é? 1000. Imagina, 1000 demônios dentro daquele homem. O mínimo.
e Jesus está do teu lado. O diabo só sai em nome de quem? O diabo só sai em nome de quem? Mas se você estiver com Cristo, ele sai. Se você tiver com consagração, se tiver uma vida no altar, se tiver com uma vida no altar e consagração, ele sai. Se você não tiver, ele sai. Você pode até dizer o nome de Jesus, mas o diabo fala assim: você não tem força. Aí ele estava com uma legião, era uma legião daquele homem. Aí a Bíblia diz: ele rogava-lhe que não lhe enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de quê? Uma grande manada de quê? De porcos. Vamos acelerar aqui, que está no horário, ainda tem que orar. E todos aqueles demônios rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles, para que entremos. Manda para que entremos nele. Aí preste atenção, versículo de número 13. E Jesus logo o quê? Olha aqui, preste atenção. Olha aqui para mim. Olha um pouquinho. Jesus fez o quê? Permitiu. Tudo que o diabo vai fazer, Jesus tem que fazer o quê? O diabo faz alguma coisa se não for pela autoridade de Deus? Por que você tem medo do diabo? A gente tem medo do diabo, né? Tem um nome que ele não é diabo mais, ele é presbítero. Pode ter diabo. Se manifestar, pode. Ele é o primeiro a correr. Se brincar, ele passa até por cima do Monval, tem o pau. E corre, corre. Corre igual o diabo corre na cruz. Corre, mano, corre. Pensa num homem medroso. Fala: rapaz, como é que esse homem é diabo? Como é que esse homem é presbítero? Porque a autoridade que você tem, Deus, se ele permitir, até o diabo vai fazer. Ele falou assim: a Bíblia vai dizer: rogo-lhe que mande para que eu entre nesses povos. O diabo implorou para Jesus mandar ele entrar nos povos, sim ou não? E Jesus fez o quê? Permitiu. O que essa palavra está falando? O diabo tem que pedir permissão para Jesus entrar na tua vida. O diabo tem que pedir permissão para o Pai para acessar a sua vida. Sem a permissão de Deus, o diabo não pode tocar. É forte ou não é isso aí? Pastor, se eu estou na presença de Deus, o diabo me toca? O diabo entra em mim? Entra? Preste atenção aqui, um alerta que eu dou para a igreja. Você pode ser presbítero, você pode ser diabo, você pode ser evangelista, você pode ser pastor, você pode ser bispo. Se você não tiver com a vida no altar do Senhor, o diabo entra em você. Sabia disso? Se eu não tiver com a vida em Cristo, o diabo entra. Pastor, mas eu sou preso, sou presbítero, sou diabo. Óbvio. Se você tem legalidade, ele entra. Aí a Bíblia diz que ele entrou aonde? Nos povos. Se o diabo entra no animal, ele vai entrar em nós. A Bíblia vai dizer, versículo 13: e saindo aquele espírito imundo, entraram nos povos. A manada se precipitou por um despenhadeiro. E eram quase quantos? 2.000. E afogou-se aonde? No mar, não é isso? Quantos que eram? Quase 2.000 demônios estavam naquele homem. Quase 2.000 demônios estavam naquele homem. Se você dá liberdade para o diabo entrar, ele entra de mundo, ele faz você virar de sapato. Ele entra, mas com força. Ele destrói sua vida. Tudo aquilo que você conquistou um dia, ele destrói um dia. Ele vai te aprisionar. Ele vai colocar a cabeça em você. Ele não vai fazer você dormir. Ele não vai dar descanso. E aí? Você quer vir para Cristo? Ou quer ficar lá no mundo? Porque lá no mundo é do maligno. Já preguei isso aqui. O mundo é de quem? Sabe por que o mundo é do maligno? Deus está falando: não se aprisione nas coisas do mundo. Não se apegue nas coisas do mundo. Porque aqui tudo é passageiro. Tudo vai passar. Mas o que eu tenho para você vai durar para sempre. É isso que Deus está falando. Então, irmão, se você está no mundo, você é aprisionado. Se você está no mundo, você vai ficar acordado, vai ficar preocupado, vai ficar ansioso, você não vai dormir, você vai ficar preso, você vai ficar se machucando, se contorcendo. Aí a Bíblia vai dizer aqui, versículo número 19, quero terminar aqui. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa. Para os irmãos entenderem, vamos ler o versículo número 18. Olha o 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aquele homem que foi liberto, ele queria andar com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para onde?
para os seus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Para, vamos conversar mais dois aqui. Aquele homem queria com Jesus, queria ou não queria? Se você fosse liberto, você estava aprisionado, cheio de coisa ruim em você, você não queria andar com aquela pessoa que te libertou? Só que quando você chegou naquela pessoa, ele falou assim: não, você não precisa andar comigo. Você vai para onde? Está na Bíblia? Vai para onde? Qual que é o primeiro ministério nosso? O primeiro ministério nosso? Casa. Glória a Deus. Qual que é o primeiro ministério nosso? Qual é o primeiro ministério nosso? Se você não salvar a tua casa, como você vai salvar as pessoas lá de fora? Se você não cuida da tua casa, como você vai cuidar da igreja do Senhor? O primeiro ministério é a tua casa. Aquele homem estava empolgado em andar com Jesus, mas você vai para a tua casa, volta para a tua esposa, volta para os teus filhos e anuncia aquilo que eu fiz na tua vida. Anuncia para as pessoas quão grandes coisas Deus fez para você, por misericórdia de ti. É forte, não é? Vai para a tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus. Aí sim, depois de tudo isso, você pode andar comigo. Cuida da tua casa, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos. Tenha responsabilidade do teu lado. É o primeiro ministério, é a nossa casa. Amém? Louvado seja Deus. Ação do nome de Jesus. Você quer ser curado aqui nessa noite? Vem aqui à frente.